É, Vou começar agradecendo o convite da TI Exames, porque me trouxe mais uma vez aqui para falar de um tema que eu acho muito interessante, espero que vocês gostem também, que é falar sobre como é que será o papel do CISO nesse novo cenário que a gente está entrando aí, né? Nesse novo cenário de riscos, nesse 2026 e adiante. Então, o que que muda, o que que não muda, como era, como é que vamos ficar? Vamos gastar aí um tempinho conversando sobre isso. Vou compartilhar a minha tela com vocês e aí a gente vê se ela chega direitinho. Aquele trabalho todo de achá-la aqui. Lá, compartilha aqui. Deve estar chegando, acho que vocês estão vendo aí, certo? Agora deixa eu achar vocês de novo, porque quando eu compartilho a tela vocês somem. Eu preciso colocar vocês de volta aqui. Deixa eu achar o chat para conversar com vocês, porque senão não vejo o que vocês estão perguntando. Ótimo, já tenho vocês, já temos o chat. Beleza, vamos começar. Bom, muito boa noite oficialmente a todos. Eu sou o professor Rafael Batista. Para quem não me conhece, eu vejo algumas carinhas conhecidas aqui, mas vejo muitas carinhas novas também. Então, para quem não me conhece, é um prazer conhecê-los. Eu sou consultor na área de segurança da informação, na área de gestão de riscos e na área de gestão de privacidade, com mais tempo de estrada do que eu gosto de admitir, então vamos dizer que eu tenho um bom tempo de experiência nessa área de segurança aí. Eu já trabalhei grande parte da minha carreira no mercado financeiro, já trabalhei em outros setores também, mas a maioria do tempo foi no mercado financeiro, já fui CISO de banco, agora há 10 anos, era 9, agora tem que atualizar porque viramos o ano, há 10 anos eu trabalho como consultor, justamente para trazer esses novos cenários, apoiar áreas de segurança da informação, apoiar empresas para navegar aí nessa gestão estratégica de segurança. Sou também professor, então faço treinamentos aqui na TI Exames, dou aula em faculdades, em cursos de MBA, então vocês podem me encontrar por aí também em alguns outros lugares. CISO de banco, é um desespero em qualquer época, Maria Aparecida. Hoje é ruim, já era ruim antigamente, só muda o ano. É difícil, mas é gratificante, é bom, é gostoso, tá? Porque a gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso também, mas é uma posição muito gratificante, apesar de muito trabalhosa e muito desesperadora. Mas para quem gosta, para quem é do mundo de segurança, é bem legal. Vamos lá. Então, nossa ideia aqui é a gente compartilhar um pouquinho de como são as tendências, né, como são as prioridades do CISO, como é que o CISO tem que se comportar de hoje para frente, né? Então, considerando que a gente está passando aí por um cenário de mudanças e novas tecnologias, um monte de coisas chegando, um monte de coisas saindo, o que que muda na vida do CISO e como é que fica para esse profissional, né? E não só para o CISO, mas acho que para qualquer um que esteja na área de segurança ou que almeje ser CISO ou que ainda não é CISO, mas que está começando e que um dia pretende chegar lá. Então, como é que fica esse nosso cenário, tá? Então, para a gente organizar a conversa, eu fiz um roteirinho aqui para a gente tentar seguir. A gente vai começar falando, né, do cenário atual, do contexto, então, como é que está o mundo hoje para a segurança da informação, ah, como é que é a evolução do papel do CISO, então, como é que a gente saiu lá de trás, desde quando surgiu essa figura, desde quando o CISO virou CISO e até hoje, como é que esse papel está mudando. E aí vamos falar de três grandes forças que estão
moldando esse mundo atual, né, os grandes problemas que a gente tem. Basicamente, vamos falar de ascensão da IA, a IA onipresente. Tudo hoje tem que ter inteligência artificial. Eu cheguei à conclusão que se a gente quiser vender salgadinho no supermercado, a gente tem que colocar em algum lugar do pacote que ele foi feito com apoio de inteligência artificial para poder cobrar mais caro e vender mais. Então, tudo hoje tem inteligência artificial, é a grande onda do momento, mas isso muda bastante esse nosso papel aqui como CISO, esse papel de segurança que a gente tem. Ah, a gente tem os dois problemas que a gente precisa encarar, que são a geopolítica e as tensões regulatórias. Então, a gente tem hoje regulações mudando o tempo todo, exigências mudando o tempo todo. Então, muita coisa que não era regulada passou a ser, muita coisa que empresas faziam com melhores práticas agora são leis. Então, muda bastante esse cenário que a gente tem que cumprir. E a geopolítica também vem mudando esse cenário para o CISO, porque hoje a gente trava guerra no ambiente cibernético também. Né? Então, a gente hoje tem alguns cenários, alguns conflitos armados pelo mundo aí, acho que o mais latente está sendo lá na Ucrânia, né? A guerra da Rússia com a Ucrânia, e a gente tem duas guerras lá. A gente tem, na verdade, a gente tem três guerras, né? A gente tem a guerra dos soldados, que é a guerra tradicional que a gente conhece, os dois exércitos em campo, um atirando no outro. A gente tem guerra de narrativas e informações, que também não é novidade para a gente, então, informação e desinformação. É, de lado a lado. Existe um ditado que diz que em qualquer guerra a primeira vítima é sempre a verdade. Então, mentiras e desinformações colocadas dos dois lados, pelos dois lados e para os dois lados. E a gente tem um terceiro fator, que esse sim é novo, é algo que a gente não tinha em guerras passadas, mas que a gente tem hoje um conflito também que está sendo traçado no cenário cibernético. Né? Então, não se iludam nesse exato momento em que a gente está falando aqui. Existem hackers ucranianos tentando invadir sistemas críticos da Rússia e existem hackers russos tentando invadir sistemas críticos ucranianos. A guerra hoje saiu só do tabuleiro físico ali e, de fato, a gente tem uma guerra cibernética também em paralelo com isso. Então, logicamente, é algo que, mesmo em tempos de paz, é uma preocupação para nós, para quem trabalha com segurança da informação. Ah, Depois de falar essa ideia de um cenário geral, então, esses primeiros minutos aí, essas primeiras partes, a gente vai traçar um cenário geral, e aí a gente vai passar para um outro lado, né, de entender o que está acontecendo. Então, a gente tem a aceleração das ameaças, né, a IA, ao mesmo tempo que ela é ferramenta de defesa, ela é ferramenta de ataque, ela nos força a mudar o nosso comportamento. Então, vamos falar de resiliência. A principal preocupação dos CISOs hoje em dia é a resiliência cibernética. Então, a gente vai explorar um pouquinho esse tema. Vamos trazer é, recém-publicadas 6 tendências de segurança do Gartner. Então, o Gartner trouxe, numa publicação bem recente, quais são as 6 tendências de segurança que eles imaginam para 2026. Acho que todo mundo conhece o Gartner, é uma consultoria respeitada e eles sempre fazem essas previsões. Por mais que eles não acertem sempre, às vezes eles erram, mas as previsões são sempre embasadas e sempre vale a pena discuti-las, né? Mesmo que no futuro elas se provem incorretas ou imprecisas, vale a pena a gente entender como é que eles chegaram, no mínimo, como é que eles chegaram à conclusão que eles chegaram. Né? Então, o simples fato de eles fazerem a previsão já é um exercício para a gente, né? De entender por que a gente chegou lá. E, para fechar, a gente vai falar das prioridades que a gente tem hoje como CISO na prática. Então, peguei tudo isso, entendi tudo isso, e na prática, como é que eu faço? Tá? Nossa ideia aqui é levar mais ou menos umas 2 horas, então a gente deve ir até 9h15. Eu vou falar um pouco menos que isso, depois o Flávio vai dar uma palavrinha com vocês, e aí a gente vai abrir para perguntas lá no final. Então, minha ideia é gastar mais ou menos 1h30 falando, e aí vem o Flávio e depois perguntas, ok? Só para a gente combinar o jogo. E aí, à medida que eu for falando, se vocês tiverem
alguma dúvida, se vocês quiserem que eu volte em algum ponto, ou que alguma coisa não ficou clara, perguntem no chat aí, façam comentários, façam perguntas, fiquem super à vontade. Então vamos lá. é, Alguns números que assustam, né? Números que, pelo menos a mim, assustaram muito. Embora eu conhecesse a maioria deles, quando eu estava preparando aqui a apresentação, que eu juntei tudo num slide só, me bateu assim um desespero quando olhando esses caras todos de uma vez, né? Porque eles são números que costumam aparecer em relatórios diferentes, em locais diferentes, em publicações diferentes, e aí quando a gente junta tudo dá, parece que um choque de realidade, assim, né? Fica difícil a gente acreditar, tá? Então, fonte IBM, custo de violações, né? O relatório que era do Ponemon, que agora é da IBM Security, sai todo ano. O número de 2025 é horroroso. A gente gastou 10,5 trilhões de dólares com com o cybercrime, então o custo total de, de qualquer violação de segurança, somando tudo isso no mundo inteiro, a estimativa é que a gente esteja em 10,5 trilhões de dólares. É, eu conferi o número 50 vezes, é isso mesmo, são trilhões, é dinheiro para caramba, é muita coisa. Para a gente colocar isso numa base de comparação, isso é mais ou menos 4 vezes o PIB do Brasil, tá? O PIB do Brasil está em torno de, a previsão, logicamente o PIB de 2025 do Brasil ainda não saiu, né? Está sendo calculado, mas a previsão é que ele fique entre 2,3 e 2,4 trilhões de dólares, tá? Então, vocês percebam que a gente está falando de 4 vezes o PIB do Brasil, e o Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo, tá? Então, Gustavo, esse número é a soma de todos os prejuízos, de tudo que se gastou com cybercrime no mundo, tá? Todos os resgates e recuperações e assessorias de imprensa, enfim, juntando tudo, tá? Dá esse número gigante. Se o cybercrime fosse uma economia, né? Se o cybercrime fosse um país, esse aí seria o terceiro maior PIB do mundo, tá? Isso aí só perde para o PIB dos Estados Unidos e da China, tá? Então, o cybercrime hoje é a terceira maior economia do mundo, né? O custo médio de uma violação de dados sim, Felipe, tá. O Felipe trouxe um bom ponto, né? É daquilo que foi catalogado, mas na verdade não. O Ponemon, quando a IBM e o Ponemon fazem essa pesquisa, eles pesquisam o que foi catalogado, eles tentam entender, mas tem uma extrapolação aí de alguma coisa que eles não sabem que foi pago, eles têm algumas variáveis que eles conseguem colocar aí, tá? Para ter um bom grau de precisão. E como esse e eu acho que mais importante do que o número em si, o número é horroroso, né? Mas vamos supor que eles tenham errado muito, tá bom, não é 10,5, eles erraram em 50%, são 5 trilhões, eles erraram em 100%, são 5 trilhões de dólares. Cara, 5 trilhões de dólares continua sendo muito dinheiro, continua sendo mais do dobro do PIB, mais que o dobro do PIB do Brasil, que é a 10ª maior economia do mundo. Então, assim, mesmo que a gente coloque um erro de 100% nesse negócio, o número continua gigante. E muito mais do que um número, a gente tem que lembrar também que a fonte é sempre a mesma, porque esse é o principal, o relatório da IBM Security é a principal fonte desse tipo de informação já há uns 20 anos. Então, sempre a gente está comparando o dado que eles trouxeram esse ano com o dado que eles mesmos trouxeram no ano passado, no outro, no outro, no outro. Então, a metodologia que eles usam é sempre a mesma. Então, isso também dá uma consistência para os números, para a gente entender, tá? O custo médio de uma violação de segurança no mundo foi de mais de 4 milhões de dólares, né? Em torno de 4 milhões e meio de dólares para você recuperar um evento de segurança. Tá? E aí a recuperação do evento de segurança entra tudo, não é só simplesmente limpar o vírus, tá? Tem multas e tem danos de imagem, tem reparações, indenizações. Então, em média, 4 milhões e meio de dólares. Normalmente esse número para o Brasil é um pouco menor, né? Ele fica na casa de 1 a 2 milhões de dólares, mas ainda assim é um número muito grande para a gente.
Porque vocês pensem qual empresa no Brasil, ou quantas empresas no Brasil têm 1 ou 2 milhões de dólares para tirar do bolso na hora quando sofre um incidente de segurança. Tá? Porque isso aqui é o custo para eu voltar, é quanto custou para mim, para a empresa, para ela voltar a operar, e para recuperar as informações dela, enfim. Quem tem, né, 2 milhões de dólares, 10 milhões de reais para tirar do caixa, ali, sangrar no caixa na hora para pagar resgate de ransomware, para alugar data center provisório, enfim, para contratar consultoria, contratar análise forense, contratar um monte de coisas para que a gente consiga se recuperar. Né? Então, ah, essa conta é bem grande. Ah, para não falar aqui, ou para a gente entender isso em números, né, o tempo médio para as empresas identificarem e conterem uma violação de segurança, em 2025, ele ficou em 241 dias. Tá? Então, a gente está falando que empresas levam 240 dias, são uns 8 meses, mais ou menos, tá? Para entender que elas foram atacadas e conseguir conter o ataque. Tá? O que quer dizer que a gente está falando hoje, em média, uma empresa que estiver sendo invadida hoje, ela vai perceber em outubro, tá? Mais ou menos no meio de outubro. Tá? Hoje, 12 de fevereiro, 240 dias, se a gente somar, imagine que alguém que está sendo invadido hoje, em média, vai perceber lá no Dia das Crianças. Dá falta carnaval, Páscoa, falta férias de julho, 7 de setembro, falta um monte de coisa, Dia dos Pais, Dia das Mães, tudo isso vai acontecer e lá no Dia das Crianças, em média, o cara vai perceber que ele foi atacado, tá? Em média, o que quer dizer que tem gente que leva mais tempo que isso, ah, né? Leva em média mais tempo, leva mais tempo que isso, e tem gente, obviamente, que percebe mais rápido, tá? Mas em média, a conta é essa. A gente está aqui quase no carnaval e o cara que for atacado ele vai perceber e conter essa invasão lá no Dia das Crianças, tá? Então é complicado. Tiago, esse número engloba tudo, tá? Então, sim, ele engloba prejuízo direto, indireto, reparação, perda de produção, eles juntam tudo aí, eles tentam fazer uma extrapolação como se fosse um PIB, tá? Você junta todos os dinheiros que foram e voltaram e que foram gastos direta e indiretamente, tá? Então, sim, tem uma grana aí que é prejuízo, tá? Ah, Foram quase 900 mil, né, 860 mil reclamações de violações de segurança no FBI em 2024. Esse número é de 2024, a gente ainda não tem o número de 2025, mas imagino que melhorar não vai, né? Essa coisa só está piorando, então cada vez mais ah, gente sendo atacada e gente reportando, tá? Então, são números que de fato assustam. Para não dizer que eu só trouxe más notícias para quem é da área de segurança, assim, tem esses números que assustam, ah, tem esses números que assustam muito, e tem dois números que assustam muito também, mas que são muito bons para nós, tá? A estimativa é que faltam quase 5 milhões de pessoas trabalhando com segurança da informação no mundo, então, olha aí, temos vagas, muitas vagas, né? Então, é um déficit absurdo, também é um número que assusta, mas que, para o nosso caso, é a metade cheia do copo. Tá? A gente consegue entender direitinho por que que isso está acontecendo, né? Ninguém está trabalhando em segurança, está faltando gente pra caramba. Então, o cálculo é que a gente precisaria aumentar a nossa força de trabalho, né? Gente que entenda de segurança e gente que consiga trabalhar na área em mais ou menos 87%. Tá? Isso é o que falta de gente. Tá? Para quem está perguntando dos números e das estatísticas, eu deixei no último slide da apresentação, tem a fonte, todas as fontes de todos os números, de todos os relatórios. Tá? Esse relatório da IBM Security, ele tem a média global, ele tem por país, ele tem por setor, ele tem por um monte por empresa grande, pequena, grande, média, pequena, ele tem um monte de quebras ali no meio. Tá? Então, ah, sim, para quem perguntou aí no chat, eu já não sei mais
ah, quem foi que perguntou, porque passou a pergunta, mas sim, tem quebra por setor e tem quebra por setor, por país, e algumas outras quebras que eles fazem, tá? Ah, mas, é, como eu disse, temos a metade cheia do copo, né? E aí o Eduardo está falando que a gente não está faltando gente, mas a gente não acha as vagas. Pois é, a gente tem que dar um jeito de começar a encontrar onde é que estão essas 4 bilhões, quase 5 milhões de vagas. Não deveria ser difícil de esconder 5 milhões de vagas, né? Porque é, deve ser bem complicado a gente não conseguir achar uma pilha de vagas dessa. Mas, de fato, eu acho que tem bastante vaga, sim. Eu pelo menos sempre vejo vagas procurando gente de segurança, procurando. O problema é que, às vezes, a vaga vem lá, na lista júnior, né? Vem analista júnior, é, de 1 a 3 anos de experiência, certificação CISP. Aí você tem que ligar para o RH e falar assim, querido RH, o cara que só tem 1 a 3 anos de experiência não pode ser certificado CISP, porque não pode fazer a prova. O CISP tem que ter 5 anos de experiência. Então, assim, tem muitas coisas que são desconectas. Eu acho que nossa área ainda é muito desconhecida para RH, para TI, a gente tem que também fazer um trabalho de catequese aí e ajudando as pessoas a entender, né, ah, quais são os skills. E aí eu vi outro dia também um meme no LinkedIn dizendo o seguinte: olha, acho que a pessoa escreveu é, as qualificações que tinham numa vaga. Ela pegou uma vaga que estava aberta, colocou todas as qualificações, ó, aí colocou assim, querido recrutador, isso aqui que você está pedindo não é uma pessoa, é um departamento. Tá? Porque o cara tinha que ser especialista em tanta coisa ali que de fato era muito difícil achar, é praticamente impossível achar uma pessoa que soubesse aquilo tudo. Então, acho que faz parte desse processo de estar faltando tanta gente ou de talvez na afobação, assim, eu não quero colocar uma equipe, eu quero 1 ou 2 caras que eles resolvam tudo. E aí, cara, você não vai achar esse sujeito. Mas, enfim, a gente tem que descobrir onde é que estão essas 5 milhões de vagas aí, porque, como eu disse, é um número que assusta para o bem, né? Ele assusta, mas é a parte boa da notícia, tá? Pegando aí o gráfico, né? Se a gente extrapolar o que está acontecendo, é, a gente começa lá de 2020, quando a gente estava falando em trilhões de dólares, a gente estava falando em 3 trilhões de dólares. Então, lá em 2020, a gente estava falando de um Brasil, de custo de incidente de segurança, ah, até uma projeção para a gente chegar em 2029, 2030, a gente vai estar falando em 16 a 18 milhões aí, de milhões, não, trilhões de dólares, né, de custos com problemas de segurança. Então, é um crescimento absurdo, né? De passar 3 para 16, 17, 18, a gente está falando de um crescimento de 6 vezes em 10 anos. Isso não é linear. Isso não é um crescimento numa linha reta bem comportada. A gente olha a barrinha do gráfico e fala assim, isso é uma linha reta ali bem comportada, mas, poxa, de 3 para 16 para 17, então complica, né? A gente está falando de muito dinheiro, tá? Então é bem assustador quando a gente olha esses números. E, enfim, a maioria aqui eu acho que deve ser composta de profissionais de segurança ou de áreas correlatas, né? É a historinha que a gente tem que mostrar para o board, para as direções das empresas, para quem acha que segurança não é um problema, né? A gente tem que mostrar esse gráfico e falar assim, olha quanto custa, olha quanto está custando a brincadeira, né? Pra, porque fica complicado, tá? Ah, Dito isso, a gente passou num cenário de segurança em que a gente não está mais dizendo ah, se, a gente está dizendo quando, tá? Então, acho que o grande ponto de virada para um CISO atual, né, e o que mudou, uma das coisas que mudou do CISO de antigamente para o CISO
dos tempos modernos, ou esse siso que a gente está falando hoje, que está olhando para o futuro, é que não adianta mais eu achar que eu vou proteger a minha empresa e que nada vai acontecer. Né? A nossa preparação hoje tem que ser, olha, vai acontecer. Tá? Eu não sei quando vai acontecer, mas vai acontecer. E quando acontecer, eu preciso estar preparado para responder. Então, eu começo a olhar para um processo muito mais de detecção, resposta e de resiliência do que num processo simplesmente de proteção. Ah, eu vou abandonar a proteção? Não é isso que eu estou dizendo, tá? Porque, na verdade, se você abandonar a proteção, você está dizendo o seguinte: olha, tá bom, o quando eu já sei, é amanhã. Eu abandono a proteção hoje, amanhã eu vou sofrer um incidente de segurança. Né? Se demorar tanto, pode ser que eu abandone hoje, hoje mesmo eu já tenha problemas. Tá? Então, não vamos abandonar a proteção, mas vamos colocar na cabeça que ah, só proteger e não estar preparado, assim, achar que eu resolvi o assunto me protegendo, é inocente hoje. Né? Então, se a gente imaginar, vamos voltar alguns séculos na história e pensar o seguinte: olha, lá atrás, né, eu construía uma cidade e eu colocava muralhas em volta da cidade, lá na Idade Média, na Idade Antiga e tal. Eu construía uma cidade, eu colocava uma muralha em volta dela, e se a muralha fosse grande o suficiente, eu não precisava me preocupar mais, porque a muralha vai segurar tudo. Né? Eu tranco o portão, tenho a muralha, vai ficar todo mundo do lado de fora, ninguém vai entrar, o inimigo não vai entrar. Tá? E aí, é, o tempo foi passando, e a muralha foi lá, né? Tinha castelo com muralha, castelo com fosso, tudo tinha muralha, 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 até que alguém inventou o canhão. Né? No dia que o cara inventou o canhão, ele mirou o canhão na muralha, começou a dar tiro, a muralha caiu. Então, opa, a muralha já não serve mais. Né? Não adianta eu fazer uma muralha em volta da cidade, porque o cara dá um tiro de canhão, destrói a muralha. Então, a tecnologia evoluiu, e a defesa tem que mudar, porque aí o cara que está dentro do castelo faz o seguinte: olha, eu tenho uma muralha aqui, ela protege contra alguns tipos de ataque, mas na hora que vier o canhão, ele vai derrubar um pedaço aqui, e eu preciso me preparar para se esse cara tiver canhão. Né? Ou se esse cara, como muito bem lembrou o Vlad, ele tiver um cavalo com gente dentro, né? Para colocar de presente na cidade lá e conseguir invadir, tá? Mas mesmo o cara do cavalo, ele teve que descer do cavalo e abrir o portão da cidade, senão ninguém entrava, né? A muralha estava lá para proteger, tá? Então, essa mudança, acho que talvez a principal mudança dentro da nossa cabeça tem que ser: olha, eu preciso estar preparado para o pior. Né? Só a proteção não vai resolver minha vida. Eu preciso da proteção e eu preciso do plano de resposta. Né? O que que eu faço se der errado? Tá? Então, a gente traz mais alguns números aqui que são também impressionantes, né? E que servem para a gente ter noção disso. Dentro desse mesmo relatório, eles fizeram um levantamento e descobriram que 70% das empresas que tiveram algum tipo de violação, e aí a gente já fechou o universo, né? São só aquelas que já tiveram um incidente. 70% delas tiveram alguma disrupção significativa, ou parou produção, ou se desorganizou, ou levou multa, ou não cumpriu contrato, tá? Não conseguiu entregar produtos, enfim, teve alguma coisa que foi significativa ali. Ah, 63% desses caras aí que tiveram alguma violação ainda estão se recuperando, né? Porque leva mais de 100 dias, em média, para uma recuperação completa. Então, quando alguém é invadido, quando alguém tem algum problema, em média, leva mais de 100 dias para conseguir voltar ao estado normal de operação. Tá? O que também é muita coisa. Se a gente parar para pensar, 100 dias são mais de 3 meses. Então, eu fiz a primeira conta lá com o Dia das Crianças. Né? Se alguém estiver sendo invadido hoje, vai perceber no Dia das Crianças. E quando perceber lá no Dia das Crianças,
vai levar até o carnaval do ano seguinte para conseguir se recuperar. Tá? Então, olhem o tamanho do ciclo do que está acontecendo, né? E olhem por que esse assunto ficou tão crítico. A gente está falando no dia de hoje. Se um ataque começar no dia de hoje, a empresa, em média, só vai perceber no Dia das Crianças. E quando ela perceber no Dia das Crianças, ela vai levar até o carnaval do ano que vem, mais ou menos, para ter uma operação normal de novo. 100 dias de operação capenga, ou com problemas, ou com pedaços faltando, significa de 100 dias que uma empresa não está, 100 ou mais dias que uma empresa não tá operando normalmente, não está operando no limite da sua capacidade, não está entregando tudo que pode, é, não está funcionando 100%. Né? Porque se ela pudesse funcionar com 10 processos a menos, certamente ela funcionaria, mandaria um monte de gente embora, e se enxugaria e faria a mesma coisa com menos gente, menos processos. Então, se aqueles processos estão ali, é porque eles precisam estar. Tá? E aí leva 100 dias para a gente conseguir recuperar tudo. Tá? Então, é, esse é um grande problema na nossa cabeça. E aí, fazendo uma pesquisa com o Gartner, ele entrevistou um monte de CISOs, eles entrevistaram mais de 1.500 CISOs pelo mundo afora, tá? 1.700 para ser mais exato, eles juntaram todo mundo lá, foram perguntando qual que era a grande preocupação, ou qual que seria a grande prioridade dos CISOs, né? Para o futuro. Eles fizeram essa pesquisa no ano passado, né, em 2025, e qual que seria a preocupação para 2025 em diante. E, não surpreendentemente, diante desse cenário de vai acontecer, eu terei problemas, é, a grande preocupação, a preocupação campeã, ou a prioridade campeã, foi a resiliência cibernética. Ganhou pela primeira vez, ganhou de segurança na nuvem, ganhou de IAM, né, de Zero Trust, de gestão de identidade, de mensurar riscos, enfim, todos aqueles caras que, todas aquelas áreas que tradicionalmente eram preocupações do CISO ficaram para trás, e agora o pessoal está preocupado com resiliência cibernética, tá? Resiliência cibernética no sentido de que ah, eu sou capaz de me recuperar de um incidente. Então, resiliência é a capacidade que a gente tem de voltar ao estado normal depois de que alguma coisa acontece, tá? A gente não pode confundir resiliência com resistência, né? Resistência é eu aguentar. Resiliência é eu ser que nem o bambu lá, que ele dobra um monte e depois ele volta para a posição natural dele. Isso é ser resiliente, é você conseguir aguentar a mudança e voltar. Tá? Então, a nossa grande preocupação, ou a grande preocupação dos CISOs é com a resiliência cibernética, com o poder se recuperar e com o poder respirar de novo depois que acontecer alguma coisa errada. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que já mudou na nossa cultura, né? Então, foi, foi um marco significativo porque esse cara subiu nas prioridades muito rapidamente e passou ah, as preocupações tradicionais, né? Que o CISO tinha, que eram normalmente organizar as coisas e ter ali os aspectos técnicos, tá? Como é que mudou o papel do CISO? Então, diante desse cenário, acho que a gente pode imaginar que esse cara tá diferente, né? Veja, o cara antes se preocupava com gestão de acesso, com instalação de coisas, e agora, né, de segurança para cá e para lá, e agora ele evoluiu, e ele está preocupado com resiliência cibernética. Então, o que que mudou no comportamento desse cara? Como é que foi a jornada de evolução desse papel, desde que ele surgiu até, até os dias de hoje, né? Então, se a gente pegar lá nos anos 2000, que é, de fato, quando começa a surgir a figura do CISO, né? Não que não houvesse um responsável por segurança antes do ano 2000, já havia esse responsável, mas a gente não, nem podia chamar esse cara de CISO,
porque ele não conversava com um nível executivo, ele não era um cara executivo, ele era o chefe de segurança, ele era a- o, o- o gestor da área de segurança, muitas vezes ainda abaixo de uma área de TI, né? Ficava dentro ali da área de TI, segurança era um departamento dentro da área de TI, mesmo nas empresas mais conscientes, mesmo em banco, que sempre teve uma cultura de segurança muito forte, até os anos 2000 não era um cara que participava de decisões, não era um cara que se comportava como um executivo. Então, antes do ano 2000, a gente tinha basicamente um cara técnico ali que cuidava dos assuntos de segurança. Então, lá pelos anos 2000, a gente começou a ter o CISO, mas o CISO era um cara que era, a gente pode chamar de um gestor de firewall. Né? Gestor de firewall, aí a gente está generalizando um cara com um foco 100% técnico, preocupado em garantir o perímetro. Então, eu me lembro que quando eu comecei na área de segurança, foi um pouquinho antes disso aí, a grande preocupação era vamos garantir o perímetro. Coincidentemente, tá? Ou não tão coincidentemente assim, é mais ou menos nessa época que a internet comercial começa a se difundir. Então, final dos anos 90, ah, até ali iniciozinho dos anos 2000, tudo era ponto .com, teve a bolha das ponto .com, se vocês se lembram aí, quem é mais velho, quem não é, quem é mais novo já deve ter ouvido falar, que estourou a bolha das ponto .com, é mais ou menos nessa época aí, quando a gente achou que a internet ia resolver tudo no mundo. E de fato a internet resolve muita coisa no mundo, ou resolve quase tudo no mundo. Só que 95% daquelas empresas que a gente achou que eram a oitava maravilha do mundo moderno, na verdade, eram totalmente inviáveis, né? Você tinha empresa para coisas mais absurdas possíveis e todo mundo achava que era só botar um ponto .com depois e ia ficar rico, ia fazer o IPO e abrir o capital na Bolsa de Nova York. Tá? Então, naquela época, o CISO se preocupava com o perímetro. Tá? Então, ele era mais ou menos igual o cara da cidade medieval ou do castelo medieval. Eu tenho os meus computadores aqui, eu coloco um muro em volta, seleciono quem entra e quem sai, só deixo entrar quem é legal, quem eu confio, ninguém vai me invadir. Tá? Eu vou fortalecer o perímetro. Em 2010, aí mais ou menos uma década depois, nos anos 2010, surgiu a preocupação do CISO ser um cara focado em riscos, tá? Um cara que fosse capaz de conversar dentro da empresa e priorizar uh, as, as ações dele de acordo com os maiores riscos, com os menores riscos, porque não estava mais suficiente só ficar fechando perímetro e controlando. Então chegou uma era em que a gente tinha que gerir os riscos. Eu vou proteger os riscos maiores e vou proteger menos os riscos menores, porque já começou a não dar conta de tudo. A gente não conseguia mais proteger quase tudo, quase o tempo todo. Até o começo lá dos anos 2000, é, a gente conseguia proteger a maior parte das coisas fazendo o perímetro. Tá? Em 2000, lá pelos 2010 já ficou difícil, então a gente já começou a ter que priorizar e pensar em gestão de riscos. Quando chegou 2020, a gente já está falando no CISO como um parceiro estratégico, porque estava todo mundo num processo de transformação digital. Tá? Então, todas as empresas se digitalizando, todo mundo fazendo transformação digital, agora é tudo no computador, é tudo na internet, tudo é sistema. E aí, eu preciso de um cara que comece a a me ajudar aqui a colocar, a viabilizar esses negócios e a viabilizar esse processo de transformação digital. Né? Então, deixou de ser um CISO que dizia não, mais ou menos nessa época, e começou a se exigir, não posso mais ter um CISO que diga não, eu preciso de um CISO que diga como. Tá? Ele precisa ser um habilitador de negócios, ele precisa me ajudar a fazer as coisas, porque eu não vou deixar de fazer. Vocês imaginam, 2020 é mais ou menos, estamos falando aí da época da pandemia, né? Quando todo mundo, de repente, teve que fechar todos os escritórios e ir trabalhar de casa. Então, não adiantava eu ter um CISO que dissesse assim: não, eu não aceito trabalho remoto.
Se você não aceitar trabalho remoto, sua empresa vai fechar, tá? Ela vai fechar e vai falir e todo mundo vai perder o emprego, porque não tem como, né? Todo mundo vai ter que ir para casa. Então, eu preciso de um CISO que ali na emergência o cara precisou habilitar. Vamos achar um jeito seguro de todo mundo trabalhar remoto. E aí acabou a pandemia, o trabalho remoto continuou uma realidade, né? Então, tudo bem, muitas empresas voltaram presencial, algumas híbridas, algumas ainda são remotas, mas hoje a gente não acha mais que a gente precisa estar sentado na cadeira dentro da empresa. Então não existe mais perímetro, né? Todo mundo tem notebook, todo mundo consegue trabalhar de casa, todo mundo consegue acessar e-mail fora, todo mundo consegue acessar os sistemas da empresa de fora. Então, é, outra cultura, a gente não vai voltar mais para aquele mundo, tá? Então, eu passei o CISO habilitador de negócios, e aí agora, numa mudança mais rápida, eu estou falando do CISO como líder de resiliência, né? Então, ele é o cara agora que é o responsável por garantir que, olha, a empresa, ela vai entortar, mas ela não vai quebrar, né? É isso que eu preciso, é isso que eu preciso garantir, que ela entorte, mas que ela não quebre, né? Eu preciso ser capaz de resistir aos problemas de segurança, que, né, como eu disse, eles vão acontecer. Tá? Não é uma questão de se eles acontecerão, é uma questão de quando eles vão acontecer. Quando eles acontecerem, eu preciso que a organização resista. Então, é isso que a gente tem que a gente espera do CISO a partir de hoje. Tá? Então, a gente conseguir mudar essa cabeça. Tá? É, o Felipe está fazendo uma pergunta que, assim, olha, até bem interessante. É o mesmo cara que estava lá nos anos 2000 e está agora em 2025? Muitas vezes tá? É lógico que a gente está falando de uma janela temporal de 25 anos, então muita gente ficou pelo caminho, né? Se aposentou, etc., e muita gente nova entrou no caminho e já não pegou as primeiras modificações. É, e muita gente não era CISO lá no começo e virou CISO ao longo do caminho, tá? Mas foi nítido, por exemplo, eu estava nessa jornada toda, foi nítido a gente começar a ver as mudanças de posição. Lógico, nos anos 2000 eu não era CISO, eu estava começando a minha carreira, tá? Mas eu peguei a etapa de 2010 e peguei a etapa de 2020, né? Mais próximo. Então, entre 2010 e 2020, eu vivi essa mudança na pele, né? Então, sim, a gente apanhou muito para fazer essa mudança, tá? Não foi algo tranquilo, tá? Como não está sendo tranquilo essa mudança agora, de a gente falar resiliência e tudo mais, porque é, a gente ainda tem na cabeça aquilo de, poxa, mas eu não posso deixar acontecer. Eu preciso proteger, 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 tá? Você precisa proteger, 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 mas você tem que saber que você vai falhar, tá? Isso é muito difícil, né? A gente colocar na cabeça que, olha, eu tenho que saber que eu vou errar. E quando eu errar, eu tenho que saber reagir, tá? Então, esse é um ponto de atenção, tá? Para quem está nessa carreira olha, não é atestado de incompetência eu preparar um plano de resposta a incidente de segurança. Tá? Pelo contrário, é um atestado de competência, de que, olha, eu sei que eu não vou conseguir proteger tudo o tempo todo, né? Porque as superfícies de ataque estão infinitas, estão gigantes e, sim, não tem jeito da gente conseguir proteger tudo, tá? O que a gente exige do CISO atualmente, né? E talvez a habilidade mais crítica que a gente a gente tenha desenvolvido ao longo desses 20 e poucos anos, foi a necessidade de falar a tal língua do negócio, né? Muito comum a gente ouvir que, olha, o CISO precisa falar a língua dos negócios, o CISO precisa falar a linguagem do negócio, linguagem do negócio. O que que é isso? Tá? O que que é falar a tal linguagem do negócio? É a gente entender que a gente vive um mundo técnico de segurança, mas que
o resto das pessoas com quem a gente fala não entendem esse nosso mundo técnico, né? Não, então, se a gente ficar usando só informações internas, informações que a gente tem dentro da nossa área, a gente não vai conseguir se comunicar com as pessoas, tá? E o oposto é verdadeiro, tá? Porque lá no departamento financeiro tem um monte de gente também que é técnica, na área de finanças. Não são técnicos na área de tecnologia, mas eles entendem tecnicamente o trabalho deles. Se eles também ficarem falando em financeis, a gente que é de tecnologia não vai entender, tá? A diferença é que eles acham que, ou a linguagem deles é um pouco mais comum do que a nossa, pelo menos quando não são economistas falando, mas quando é o pessoal do financeiro de uma empresa, a gente consegue mais ou menos entender o que eles estão dizendo. É, a gente tem a capacidade de falar, literalmente, de falar grego com outras áreas. Tá? Então, o que que a gente não deve fazer? O que que é falar a língua dos negócios? É a gente não falar, olha, a gente tem CVE crítico que a gente não colocou patch, a gente precisa implementar MFA, a gente precisa implementar Zero Trust, é, o nosso CIEM tem gap de cobertura. É, isso para um diretor de empresa, tá? Para um CEO, para um COO, alguém que não veio da área de tecnologia, ou até gente que veio da área de tecnologia, mas não veio da área de segurança. Se pegar um cara que foi desenvolvedor e chegou a CIO, ele veio da área de tecnologia, mas ele não lida com segurança. Às vezes o cara não sabe o que é CIEM, não sabe o que é um gap de cobertura, então você tem que começar explicando para ele o que é um CIEM, o que que é um, sabe? O Firewall detectou 50 mil tentativas de invasão. Ele vai olhar para sua cara e vai falar assim, tá bom, mas isso é bom ou ruim, né? É, se o Firewall detectou 50 mil tentativas, significa ele vai pensar na cabeça dele, pô, esse meu tal de Firewall deve ser bom, porque 50 mil tentaram e ele detectou, quer dizer que ninguém conseguiu, né? Isso é pouco, tá? Então, a gente precisa trazer isso aqui para o contexto dos negócios. Então, o que eu vou dizer é o seguinte, olha, em vez de eu dizer que eu tenho CVE crítico com patch faltando, eu vou dizer o seguinte: olha, eu tenho um risco de 4 ou 5 milhões de dólares em exposição. Tá? Por quê? Porque eu tenho patches que estão faltando. Aí a gente vai explicar para o cara: olha, eu tenho um patch que eu preciso colocar no sistema, que é um conserto que precisa fazer no sistema, que o fabricante disponibilizou, eu preciso colocar esse cara lá. Se eu não colocar esse cara lá, eu posso ser invadido. Se eu for invadido, eu vou perder 5 milhões. Aí ele conseguiu entender, tá? E aí ele vai olhar para você e vai falar assim, tá bom, e quanto você está me pedindo para consertar esse problema? Eu estou te pedindo 100 mil. Ele vai fazer a conta e vai dizer, me parece razoável te dar 100 mil para corrigir 5 milhões. Ah, então, são coisas que a gente consegue quantificar, tá? A gente consegue dizer, olha, detectei 50 mil tentativas no Firewall, tá? 50 mil tentativas é muito ou é pouco? Olha, é muito. É muito e a gente está muito perto de ser invadido, porque são muitas tentativas, o Firewall não vai conseguir lidar com isso, enfim, pelos motivos A, B ou C, né? Tá? Se eu tiver um investimento, eu preciso de MFA, eu preciso de Zero Trust. Olha, eu preciso fazer um investimento de 200 mil para reduzir 60% os nossos riscos. Tudo isso são informações que o negócio consegue deglutir, tá? Eles conseguem entender. Eles conseguem colocar numa mesa e conversar sobre e comparar com, né? O importante é conversar sobre e comparar com, tá? Porque eles precisam comparar decisões de investimento em segurança com outras decisões de investimento. Eles precisam comparar risco cibernético com outros tipos de risco que a operação sofre. Então, você tem que ir juntando as coisas. A gente tem que dar ferramenta para eles, e o que se espera do CISO atualmente, quando fala a linguagem dos negócios, é que o CISO consiga se expressar numa linguagem em que o resto da companhia consiga comparar com o que está acontecendo, né? A gente tem que lembrar que a gente é um departamento cuidando de segurança no meio de trocentos departamentos que cuidam de outras coisas. Então, juntando isso tudo, a gente tem que traduzir isso aí para a linguagem deles, tá? Então,
a gente chama isso, e a gente acha que a gente pode resumir isso como a nossa capacidade de traduzir, né? A capacidade de traduzir o que está acontecendo dentro de uma área que é muito técnica e muito complicado para uma linguagem que é mais universal, tá? Que é mais entendida pelo resto da empresa, que não vai conseguir entender os nossos jargões e os nossos detalhamentos ali, tá? E, por outro lado, independente de falar a linguagem dos negócios, o CISO precisa continuar se comunicando com a equipe. Então, ele não pode abandonar essa linguagem técnica, né? Ele precisa continuar entendendo o que que é um MFA, o que que é um Zero Trust, o que que é um CVE, o que que é um patch, o que que é todos esses aspectos técnicos, como é que um vírus funciona, tudo isso ele precisa continuar entendendo. Ele tem que ser capaz de traduzir isso para a linguagem dos negócios, de traduzir isso para uma linguagem que faça sentido para o restante da diretoria da empresa, tá? Então, é um processo aí de tradução, tá? É, a gente tem um paradoxo, né, que é a proteção contra a habilitação, tá? Em que sentido? Ao mesmo tempo que o CISO precisa se preocupar em proteger o que já existe, ele precisa ser um cara que permita que a empresa inove. E aí, de novo, não cabe mais aquele CISO que fala assim, não, vamos proibir IA, vamos proibir nuvem, vamos proibir, sei lá, desenvolvimento ágil, vamos proibir isso, vamos proibir aquilo. E aí o resto da empresa vai ficar olhando e vai assim, mas não pode fazer nada, né? Não pode. Todo mundo está inovando, todos os nossos concorrentes aqui, eles usam IA, eles usam nuvem, eles usam um monte de coisa e a gente não pode fazer nada. Tá? Então, a gente tem esse papel também de dizer o seguinte: olha, eu não posso só ficar falando não, eu preciso habilitar a inovação, eu preciso deixar as pessoas inovarem, eu preciso que a empresa respire, a empresa precisa se desenvolver. Tá? Então, temos aí um duplo desafio. Quando é que eu aperto, né? Quando é que eu aperto e quando é que eu solto para deixar? E aí entra de novo aquela parte do não é falar não, é dizer como. Então, olha, não é que você não possa usar inteligência artificial, você não pode usar inteligência artificial desse jeito que você quer, mas tem um outro jeito aqui que a gente pode usar que é seguro, tá? E aí a gente faz esse trabalho de convencimento e põe todo mundo para usar de um jeito que é seguro. Ah, pode usar nuvem? Claro que pode usar nuvem. Deste jeito aqui que é seguro. Desse outro jeito que você começou a fazer, ou que você pensou, não é seguro, traz risco para a gente, aumenta a nossa exposição, tá? E aí a gente vai, com esse trabalho de tradução, de explicar, de conscientizar, a gente vai conseguindo virar um habilitador, tá, dos negócios. É, um dado interessante é que para fazer esse trabalho, né, o Gartner foi atrás de entender como é que como é que estão os orçamentos de segurança, né? E aí eles fizeram uma pesquisa e descobriram o seguinte, olha, 29% dos CISOs acham que o orçamento está do tamanho certo, o que significa que 71% acha que tem menos dinheiro do que precisa, né? Eu duvido que eles tenham encontrado um que acha que teve mais dinheiro do que precisa, até porque se fosse mais, ele cortaria o orçamento lá na hora que o orçamento é feito e ele não pegaria esse dinheiro a mais, imagino eu. Tá? Então, só 29% estão confortáveis com o dinheiro que recebem, né? Que acham que tem o dinheiro para fazer tudo o que precisa. Mas, por outro lado, 41% dos boards acham que o orçamento é suficiente. Então, a gente já percebe um grande buraco, um grande vazio de comunicação aí, né? Pô, tem uma grande parte dos CISOs que não tem o dinheiro que precisa e que não consegue explicar para o board que não tem esse dinheiro que precisa. Porque se o board está achando que tem, é porque a reclamação não chegou para ele. Ou, pelo menos, a reclamação não chegou de um modo que ele considere justa.
né, para falar assim, de fato, esse cara tem razão. Então, esse CISO que está com pouco dinheiro, ele não conseguiu colocar o ponto dele dizendo o seguinte, olha, tá faltando dinheiro e eu consigo te provar que está faltando dinheiro. Tá? Então, isso é bem complicado aí, né? Uma figura que já mostra, um dado que por si só mostra muita coisa errada, tá? Porque a gente não está conseguindo mostrar que está faltando grana para fazer as coisas, o que significa que a gente não está falando a tal da língua do negócio, né? Porque não está conseguindo convencer quem dá o dinheiro, que é o conselho, que é o board, a gente não está conseguindo convencer que a gente precisa de mais dinheiro, tá? Então, temos um problema para resolver. O problema está quantificado, né? Bom, ah, vamos mergulhar um pouquinho agora na o primeiro grande ponto que está remodelando o nosso cenário, que é a tal da inteligência artificial, né? É uma superfície de ataque nova, é uma ferramenta nova, está totalmente descontrolado o uso, então todo mundo quer colocar IA para tudo, como eu falei, daqui a pouco vai ter até no pacote de salgadinho, né, do supermercado. Então, como é que a gente controla esse troço? Como é que a gente usa essa tal de inteligência artificial, né? Acho que o maior risco de cara que a gente tem com inteligência artificial é o tal do Shadow AI, né? Que é o risco invisível, tá? E aí, de novo, o Gartner foi atrás de entender como é que está o uso de Shadow AI, né? Que nada mais é do que o uso de inteligência artificial sem que as áreas de segurança e de tecnologia saibam que ela está sendo usada. Tá? Então, o resultado foi ridículo, assim, para dizer o mínimo, né? 57% das pessoas que eles entrevistaram admitiram que usam conta pessoal para usar coisas de IA generativa no trabalho, né? IA generativa, a gente está falando de ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude, e todos esses caras aí, N8N, todos esses caras aí que a gente tem funcionando hoje em dia, né? Principalmente o ChatGPT, eu acho que é o maior de todos, ele é o mais comum, que é o que todo mundo conhece, todo mundo usa. É, o cara simplesmente pega o ChatGPT, cria uma conta para ele e começa a usar com coisas de trabalho, tá? E 33%, ou seja, um de cada três, confessaram que eles colocam qualquer tipo de informação, inclusive informação estratégica da companhia, dentro dessa conta pessoal aí que eles criaram, dentro desse chat GPT que eles compraram na nuvem ou que nem compraram, que é conta gratuita, que as empresas colocam lá no disclaimer que, olha, esses dados que você colocar aqui serão usados para treinamento, porque afinal de contas é uma conta gratuita, né? Então, alguma coisa você tem que dar em troca, e o que você dá em troca às vezes é o dado para treinamento, e o pessoal está usando, tá? Sem se preocupar se foi aprovada, se não foi aprovada, e coloca código-fonte. Você tem, e não é usuário não técnico só, tá? Tem desenvolvedor colocando código para melhorar, né? O cara faz o código dele ali, pega e coloca no chat GPT ou num coder da vida, né? Para melhorar o código, para ver se está tudo certo, ou ele pede para ele explica no prompt o que, que ele quer e pede para a ferramenta gerar a primeira versão do código para depois ele arrumar manualmente, ele fazer os ajustes que precisa. Então, assim, temos um problema, tá? Então, a gente tem um monte de dados sensíveis ou potencialmente sensíveis que estão sendo processados fora da organização sem que a organização tenha a menor ideia disso, tá? Então a gente tem que pensar que cada prompt que o nosso colaborador coloca lá numa IA particular é um vazamento em potencial, tá? É um probleminha aí que a gente tem para tratar, tá? Então, complicado, né? Ah, a IA também é uma superfície de ataque, né? A gente tem
o risco de vazamento, lógico, mas a gente tem ataques relacionados à inteligência artificial, tá? E aí, 13% das organizações já reportaram algum tipo de incidente de segurança relacionado com inteligência artificial, tá? Então, a gente tem que se preocupar com isso. Então, está tá aumentando o uso, logo aumenta o número de incidentes, né? Então, 13% já reportaram aumento de algum tipo de incidente relacionado com a inteligência artificial. É, a gente tem 65% das empresas não tem nenhuma política de uso de inteligência artificial, né? Simplesmente não tá lá a inteligência artificial, as pessoas estão usando, e eu não tenho nenhuma regra de governança, não tenho nenhuma regra que diga se pode, se não pode, como pode, de que jeito pode, de que jeito não pode. Por outro lado, quando eu uso o IA bem usada na área de segurança, a mesma pesquisa diz que a gente consegue economizar quase 2 milhões de dólares, né, anualmente com o uso extensivo de IA, de ferramentas de inteligência artificial, para a gente conseguir lidar com isso aí, né, com esses novos ataques, com esse admirável mundo novo, vamos dizer assim, tá? Então, usar bem segurança é, a gente consegue economizar uma grana quando a gente tem incidentes, né? A gente economiza boa parte do custo de reparação. Por outro lado, a gente tem falta de governança e falta de juízo, né, das pessoas, né? Então, se a gente não tem regra, as pessoas vão usar a regra do jeito que elas acham, vão usar a inteligência artificial do jeito que elas acham que pode. Se a gente não disse como é que tem que fazer, então, já está aí um ponto que é uma lição de casa para nós, né? Olha, como é que eu ensino as pessoas o que pode e o que não pode, tá? Então, a gente tem que colocar lá regras de governança, tá? Quando a gente sai do mundo da IA e vai para outra força que está mudando outras duas forças que estão mudando o nosso ambiente, a gente vai olhar também geopolítica, como eu falei, e volatilidade regulatória. Tá? Então, geopolítica, a gente tem quatro componentes principais que estão atrapalhando nossa vida pra caramba. Tá? Então, primeiro são conflitos globais, né? Então, a gente tem cada vez mais ataques patrocinados por estados, né? Por Estado-nação, o que significa que não é só mais o hacker bandido que está me atacando, agora eu tenho bandido contratado por governos para me atacar, o que aumenta absurdamente o poder desses caras, né? É, porque ah, o financiamento passa a ser muito maior, né? Um grupo desses tem muito mais dinheiro, tem muito mais acesso à tecnologia, tem muito mais acesso à informação, tem muito mais proteção, né? Tem estados que conseguem esconder esses grupos para que eles ajam no seu, nos seus interesses. Então, enfim, a gente tem não só os ataques patrocinados, né, por estados-nação contra empresas, mas a gente tem também todo um cenário de guerra cibernética, né? A gente tem um risco maior na cadeia de fornecedores, então a estimativa é que quase metade das empresas sofram algum tipo de ataque na cadeia de fornecedores, né? Porque cada vez mais essa cadeia de fornecimento de software está ficando complexa. Antes eu tinha tudo dentro de casa, eu desenvolvia dentro de casa, eu instalava dentro de casa, agora não, eu terceirizo o desenvolvimento, eu uso o software como serviço, eu uso a API de um terceiro para conectar dois sistemas de. Eu tenho dois sistemas externos com mais uma API de um outro que junta esses dois sistemas externos. Então, assim, quanto mais
quanto mais complexo é esse ambiente, mais chances eu tenho de ter problemas nele, né? Então, a minha cadeia de fornecedores aumenta, e quanto mais ela aumenta, maior a chance de eu ter algum problema ali, né? Então, aumentou esse risco absurdamente, e não só porque é mais complexo, mas porque a minha dependência também aumentou, né? Então, eu estou cada vez mais dependente desses softwares de terceiros, de APIs de terceiros, enfim, de módulos, de bibliotecas. Então, hoje em dia, ah, desenvolvimento de software, é, ninguém faz código inteiro do zero mais, né? Todo mundo aproveita algum tipo de biblioteca já existente, algum tipo de função já existente, e aí eu vou acumulando esses riscos. Tá? A gente tem uma mudança regulatória frenética, então leis novas o tempo todo. A gente tem ato de AI da União Europeia, tem DORA, tem NIS, tem regras da SEC, que é a CVM lá dos Estados Unidos, LGPD, GDPR, então tudo isso é, rodando aí, e LGPD com as resoluções da NPD que vai legislando também sobre o tema, mudando e colocando as regras, né? Enfim, a gente tem uma volatilidade nesse mercado aí de regulação que aumenta para a gente o problema, tá? E a gente tem uma parte de responsabilização pessoal, tá? Então, cada vez mais os órgãos reguladores estão entendendo que ah, as pessoas têm responsabilidade sobre as ações que estão acontecendo ou que não estão acontecendo nas empresas. Tá? Então, do mesmo jeito que um executivo ele penalizado ou ele é responsabilizado se o balanço da companhia não estiver de acordo com as regras ou se tiver algum problema ali no balanço da empresa, cada vez mais os executivos estão passando a ser responsabilizados ou responsabilizados se a segurança da companhia não estiver em dia. Então, executivos, conselheiros podem, inclusive, responder como pessoa física se eles não tomaram os devidos deveres ali de garantir a segurança, ou de garantir orçamento para segurança, ou de cobrar segurança das suas empresas. Logicamente, estamos falando de empresas listadas, empresas maiores, que é por onde começa esse movimento, tá? Mas a gente já está assistindo isso, né? E isso tende quando a empresa grande começa a ser responsabilizada, ela começa a exigir da menor, que é o fornecedor dela, tá? Então, né, isso vai se propagando na cadeia. Então, há chances aí de a gente assistir também nos próximos anos a uma mudança bem grande nesse setor, né? De os executivos começarem a se preocupar com isso, porque isso passa a refletir uma responsabilidade deles na pessoa física, tá? Então, igual eles se preocupam com as finanças, eles vão se preocupar com segurança, né? O que a gente tem hoje já de concreto, né? Ah, de legislação e de regulação? É, a SEC, né, a CVM lá dos Estados Unidos, ela baixou uma portaria lá, uma regra que os incidentes precisam ser reportados em até 4 dias úteis. Tá? Então, qualquer incidente de segurança numa empresa listada nos Estados Unidos precisa ser reportado em 4 dias úteis, no máximo. Tá? Logicamente, depois que ele é descoberto, né? Então, por isso que esse número consegue conviver com aqueles 241 dias lá para a empresa perceber que ela foi invadida. Tá? E além disso, eles estão começando a exigir que o board prove que tem alguma expertise em cibersegurança. Tá? Então, está começando a ser exigência de que os conselhos das companhias, que o board, a gestão das companhias, tenha alguém especialista ali em cibersegurança, o que, de novo, é uma boa notícia para nós, né? Algumas daquelas 4,8 milhões de vagas lá vão surgir ah, nesses, nesses nichos aí, porque, lógico que são bem poucas, porque board é um negócio bem restrito, mas ninguém acha que
um sujeito que é da área de marketing ou de finanças vai aprender cybersecurity de um dia para o outro, a ponto de ser qualificado para discutir esse tema. Então, muito provavelmente, CISOs sêniores vão começar a ser chamados a integrar os boards das companhias para que tenha alguém lá com essa visão. Isso só mostra que o regulador está dizendo o seguinte: olha, cibersegurança é importante. Isso aqui pode fechar a empresa, isso aqui pode falir a empresa. Então, eu preciso de um olhar para isso. Assim como eu tenho especialista em finanças, porque finanças pode falir a empresa, assim como eu tenho especialista em logística, porque falta de logística pode falir a empresa, incidente de segurança também pode falir a empresa. Então, eu preciso alguém lá ah, que entenda desse assunto, que puxe essa linha ah, de, de temas de segurança, tá? Ah, O Dora diz que o setor financeiro precisa ter resiliência operacional, então o banco precisa aguentar o tranco lá na Europa. E o NIS fala uh, a mesma coisa, mais ou menos, para setores de infraestrutura crítica também na Europa, tá? Com uh, o adendo de que eles podem responsabilizar os gestores na pessoa física também, tá? E multas, né? Multa de 10 milhões de euros, multa de 2% do faturamento, enfim, num estilo bem GDPR ali de ser, tá? E a LGPD aqui no Brasil, a LPD tem os poderes dela, está colocando os normativos, tem muitos casos em que o DPO é obrigatório, então, enfim, a legislação está se apertando, né? Ou está nos apertando. Cada vez mais o CISO precisa agir pensando nisso. Tá? Um outro grande problema que a gente tem, uma outra grande força de mudança, é o fato de que a gente tem ah, ameaças evoluindo, né? Elas estão ficando mais sofisticadas, mais rápidas, mais automatizadas, enfim. A gente está tendo um novo cenário de ameaças. Então, o que que isso mostra? O que que isso faz com a gente, né? A gente precisa mudar para reagir a esse novo cenário. Ah, o ransomware continua sendo o rei, né? Isso não mudou nos últimos anos, é o principal tipo de incidente de segurança. A gente tem mais ou menos 95 grupos de ransomware ativos no mercado. Isso é um aumento de 40% de 2023 para cá, então quase dobrou. Né? A gente tinha lá uns 60, 50 e pouco, 60, agora a gente tem um monte de grupos trabalhando, né? 95 é a estimativa. O resgate médio está em 1,2 milhão de dólares. Né? Então, de novo, qual companhia brasileira ou quais companhias brasileiras têm condição de tirar 10 milhões de reais do caixa, ou 10 não, 7 milhões de reais do caixa, né, mais ou menos, que dá 1,2 milhão para pagar resgate? Poucas, né? Já eu pergunto e eu respondo, poucas empresas têm essa disponibilidade financeira. Uh, Além do 1,2 milhão, tem mais 1,8 milhão, que é o custo médio para se recuperar, excluindo o pagamento do resgate. Então, você pagou lá 1 milhão, 1 milhão e 200 de resgate, você ainda vai gastar 1 milhão e 800 com outros custos, né? Para colocar tudo no ar de novo, para colocar patch em tudo, para se comunicar com o cliente, se resolver, é, regularizar suas entregas que você deixou de fazer, refazer muitas vezes dados, refazer bancos de dados que você perdeu, enfim, juntando tudo isso aí, dá aqueles, chega lá perto daqueles 4,4 milhões, tá? Que é o custo que a gente tem dessa brincadeira toda. Tá? Ah, a gente tem uma boa notícia que 47% dos ataques conseguiram ser detectados antes da criptografia, antes da parte que o ransomware realmente criptografa os dados. Isso é o dobro do que a gente conseguia em 2023, então a gente saiu de 20 e poucos por cento para 47% de ataques que consegue parar, que a gente consegue parar antes da criptografia, tá? De perceber que está criptografando e conseguir dar um bloqueio ali naquele ataque. 63% das vítimas aí do pessoal que foi pesquisado pela Sophos
se recusou a pagar o resgate, o que também é uma boa notícia, porque vai quebrando a espinha desses grupos, né? Deixa de ser um bom negócio, porque não adianta nada se você criptografar e você fazer o sequestro se a vítima se recusa a pagar. Então, quanto mais empresas se recusam a pagar, menos lucrativo fica para eles o processo, tá? E a gente ainda tem quase 30% dos ataques originados por vulnerabilidade não corrigida, né? Então, isso ainda é um grande vetor, é largar a vulnerabilidade lá e, e achar que aquilo não vai trazer consequências, né? Então, ah, talvez o ponto mais fácil de resolver dentro de uma infraestrutura, que é a aplicação de patch e a correção de vulnerabilidade, seja o mais negligenciado, né? Ou um dos mais negligenciados. Ah, barreira de entrada para cybercrime está cada vez menor, né? A gente já tem RAS, YABS, PAS, MAS, um monte de coisas lá dentro do cybercrime. Esses caras estão operando uh, já como empresas há algum tempo. Então, eu tenho Ransomware as a Service, então eu não exijo mais que o hacker seja um cara que conheça a tecnologia. Eu não preciso mais de um especialista em segurança, eu preciso de um sujeito que saiba navegar na Deep Web, né, e na Dark Web. Então o cara consegue entrar lá, entrar nos grandes portais, ele aluga uma plataforma de ransomware, um Lockbit da vida, tá? Que agora foi derrubado, mas antes da derrubada o cara ia lá, alugava, usava a plataforma, ele compra uma credencial de acesso inicial, então ele não precisa invadir a empresa, a credencial já está vazada, já está num banco de dados, ele usa aquilo, ele tem phishing as a service, então ele tem kit de phishing pronto para atacar, tá? Tem malware as a service, então ele já coloca lá o vírus que ele quer. Enfim, ele não precisa mais fazer o trabalho sujo, tá? Existem grupos fazendo o trabalho sujo para ele. Esses caras são organizados como empresas, né? Os grandes grupos hoje em dia trabalham como empresas, o faturamento deles é de gente grande, a gente está falando de faturamento na casa das centenas de milhões de dólares para os maiores grupos, e aí eles vendem como serviço, então simplesmente você aluga do mesmo jeito que se aluga um CRM, um ERP ou um software qualquer na rede, ou a própria inteligência artificial, você entra lá e tem um kit para você invadir uma empresa. Tá? Inclusive com a credencial daquela empresa já à venda ali. Então você compra tudo, gasta alguns dólares lá, consegue invadir uma empresa, faz um ransomware, cobra um resgate e deixa um FII ali para o nosso amigo que desenvolveu tudo isso, né? Então eles vivem de prestação de serviços. Felipe, graças a Deus, a gente só encontra esses caras na Dark Web, porque só faltava ter no Google, né? Porque aí a gente estava perdido. A hora que o cara conseguir dar um Google e coloca lá um Google, né? Ransomware as a Service, aparece três plataformas e você entra e paga com cartão de crédito, o mundo está perdido. Tá? Então, graças a Deus, ainda está restrito na Dark Web. Tá? Até porque se ele subir, né? Se ele vier para a superfície, a, ransomware é crime, né? Então, pelo menos bom, o mundo tem 192 países, eu diria que nos 180 mais ou menos deve ser crime, tá? Então, se eu coloco um serviço desse a céu aberto, a polícia me prende. Então, vai ficar mesmo na Dark Web. Mas sim, entre você aprender a desenvolver um vírus, né, e você aprender a navegar na Dark Web, é bem mais fácil aprender a navegar na Dark Web. Tá? Isso qualquer Zezinho consegue fazer, né? Aprender a navegar por aqueles sites lá, até porque não tem uma grande ciência, e aí contratar esses serviços e tentar a sorte ali. Né? O mundo é dos preguiçosos, né? Eles vão tentar fazer de tudo para ganhar dinheiro fácil, sequestrando dados, que é muito mais fácil do que trabalhando. Tá? E o cara que sabe fazer isso, ele vende o serviço, né? Então ele monta a plataforma de phishing e vende. Assim como tem gente que monta a plataforma de treinamento de conscientização e segurança e vende,
né? O cara que sabe fazer phishing, ele vende phishing, tá? E aí o número é impressionante, tá? Porque o aumento de phishing é de mais de 4.000% desde que o ChatGPT foi aberto ao público, tá? Então, desde que o ChatGPT, que foi o primeiro cara lançado comercialmente, né? A primeira IA generativa lançada para uso comercial, é, subiu 4.000% o número de incidentes de phishing. Por motivos óbvios, tá, gente? Acho que quem é um pouquinho mais antigo aqui de segurança, e não precisa ser tão mais antigo, só um pouquinho mais antigo, a gente ensinava a reconhecer phishing dizendo o seguinte: olha, se tiver erro de ortografia, se o desenho do site tiver um pouquinho diferente, se a cor não estiver batendo. Então, assim, quem é um profissional treinado de segurança, a gente batia um olho no phishing, a gente não precisava nem analisar código. Tá? O jeitão do e-mail você já via que era phishing, porque estava às vezes mal diagramado, o logo estava fora de lugar, estava fora de cor, estava torto, tinha um erro ali, algum erro de concordância, uma vírgula mal colocada. O chat GPT não erra essas coisas, gente, tá? Nem ele, nem os coleguinhas dele, né? O Gemini, o Copilot, o Claude, Comet, Perplexity, esses caras não erram ah, ortografia, né? Eles não erram design de site, essas coisas bobas, eles já passaram dessa fase, tá? Então, se a gente quiser clonar um site da, sei lá, da TI Exames, por exemplo, o chat GPT clona perfeitamente, tá? Se você pegar o modelo de e-mail da TI Exames ou alguma coisa que a gente queira usar, inteligência artificial já faz isso, tá? Só que agora a gente expandiu, né? Agora a gente consegue fazer e-mail de phishing personalizado, porque eu mando a IA gerar um monte lá, ela gera zilhões de e-mails diferentes. Eu consigo criar código de malware polimórfico, que o próprio vírus o malware vai mudando à medida que ele vai se reproduzindo, então fica difícil para o antivírus detectar. Eu consigo fazer deepfake, né, de vídeo, de voz, para enganar pessoas dizendo que, olha, eu mando uma mensagem de voz para vocês com a minha voz, porque IA já sintetiza a voz, tá? Então, por exemplo, não acreditem se receberem uma mensagem de voz minha, justamente por isso, porque com um monte de treinamentos na TI Exames, gravar a minha voz é fácil, né? E aí é fácil disponibilizar para vocês uma gravação totalmente feita por IA, como se fosse eu que falei, tá? Então, todos esses cuidados a gente precisa tomar. Só que isso, claro, o outro lado entendeu. Se o outro lado entendeu, começou a usar. E aí a gente tem esse aumento absurdo de phishing, tá? Ah, Tudo isso para dizer o seguinte: olha, chegamos na parte que precisamos ser resilientes, né? Então, essa é a ideia de que, olha, diante desse cenário todo, de toda essa desgraça aí, de tudo que está acontecendo, a gente precisa trabalhar essa parte da resiliência cibernética, né? De entender o que a gente precisa para que as nossas organizações consigam resistir a todos esses problemas, tá? Então, o que é esse cara, né? Como eu disse, a resiliência é a capacidade de você resistir e se recuperar. Então, de novo, lembrem da imagem do bambu, né? Do bambu no bambuzal lá, que o bambuzal dobra, né? O bambu enverga muito e ele volta para a posição dele. Então, ele consegue aguentar o vento. É difícil derrubar um bambuzal com vento porque ele dobra quase até o chão, né? O bambu dobra até o chão sem arrancar, sem ser arrancado. Diferente de muitas árvores assim, mais rígidas, em que o vento muito forte, a árvore ela não consegue dobrar, ela acaba arrancando a raiz, né? Então, ela cai com o vento. O bambu não cai com o vento, tá? Então, a gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que pensar numa gestão de riscos que é mais adaptativa, né? Que abandona aquela ideia de ficar só fazendo análise de risco de ano em ano,
sentar ali e vamos analisar os riscos. Aí a gente atualiza a planilha. No ano que vem a gente volta, vamos analisar os riscos. Tá? A gente tem que trabalhar isso de um modo contínuo, entendendo essas novas ameaças e ajustando os nossos riscos em tempo real a essas nossas ameaças. E temos que lembrar que os nossos recursos não são infinitos. Se eles não são infinitos, eles precisam ser alocados de um modo inteligente. O que significa isso? Significa que a gente tem que usar a arma que está sendo usada contra a gente é, a nosso favor. Então, vamos também colocar a inteligência artificial para trabalhar, automatizando os nossos processos, nos ajudando a identificar problemas, é, ajudando com correlação. Então, hoje, qualquer CIEM que se preza, né, ou qualquer CIEM que está começando a se prezar, na verdade, qualquer sistema de segurança, já está embutindo inteligência artificial para melhorar os processos de correlação. Então, o que um analista de SOC levava, às vezes, 4 ou 5 horas para perceber, porque ele tinha que correlacionar um monte de coisas, a IA correlaciona em microsegundos. Tá? E já dá o evento provável, já traz o que está acontecendo, já correlaciona eventos que aparentemente não tinham relação entre si, ajusta dinamicamente regra de detecção. Tá? Então a gente já tem ferramentas de IA que ajustam dinamicamente, às vezes a regra de detecção, ela vai mudando, a própria regra vai evoluindo junto com a ameaça. Tá? Então, é trazer essa ferramenta para o nosso lado também e começar a usar, tá? Como eu disse, a gente tem esse poder, tá? Não, a gente lá naqueles 4,4 milhões de dólares de recuperação de violações, quem usa IA consegue economizar quase 2 milhões, tá? Então, a média dos caras que usam muito IA, ela não é de 4,4, ela é de 2,5, tá? Bem menor. Ainda é muito dinheiro, mas é menos dinheiro, né? Ah, por outro lado, é, esses caras também, quando eles usam IA, a turma que usa IA, não leva os tais 241 dias para detectar. Então, eles não vão levar até o Dia das Crianças para fazer a detecção. Eles vão conseguir fazer isso 80 dias antes. Eles conseguem fazer mais de 2 meses antes, quase 3 meses antes. Então, o cara que está sendo invadido hoje, se ele tiver uso extensivo de IA defensiva, não é a empresa usa IA para um monte de coisa, é eu uso IA na minha defesa, nas minhas linhas de defesa, eu não vou perceber só no Dia das Crianças, eu vou perceber 80 dias antes. Tá? 80 dias antes vai dar mais ou menos no finalzinho das férias de julho. Né? Percebam a diferença. Em vez de ter alguma coisa que eu levo de hoje até o Dia das Crianças para perceber, eu levo de hoje até o fim das férias de julho. Eu economizei 2 meses e tanto aí nessa brincadeira, quase três, tá? Fazendo a conta mais ou menos ali, né? Vai ser por volta de 30 de julho, comecinho de agosto ali que a gente vai perceber. Né? Ah, então é ah, uma baita vantagem, tá? E aí a gente ganha isso. Eu acho que eu respondi, espero que eu tenha respondido a pergunta de alguém aí que fez no chat, que eu já não sei mais quem foi porque rolou, mas que perguntava como é que a gente usa essas ferramentas para a gente conseguir ah, diminuir o nosso problema. Né? É, Na verdade, Vlad, não aumenta tanto assim a gente usar a IA na defesa, tá? Se, lógico, é um projeto, a gente tem que fazer análise de retorno, tudo bonitinho, né? Nem todo projeto vai se pagar, a gente tem que ser, isso faz parte da alocação inteligente do recurso, né? A gente vê onde vai fazer mais sentido investir, onde vai fazer menos sentido investir, mas a ideia é que a gente consiga liberar os nossos analistas, né, o ser humano, para fazer a parte em que o ser humano faz mais diferença, que é entender processos, usar criatividade, fazer ajustes,
Então, tem uma série de coisas aí que o ser humano é muito bom, e tem uma série de coisas que o ser humano é muito ruim, ou que o ser humano tem dificuldade de fazer. Tá? Correlação de dados, o ser humano tem dificuldade de fazer. Ele precisa fazer manualmente, juntar um monte de log, fazer um monte de análise. Isso um sistema automatizado faz. Seguir processos é algo que um computador faz ah, com enorme facilidade, né? Ele consegue entender que se aconteceu A, eu faço B, se aconteceu B, eu faço C. Então, começou algum software estranho a criptografar um determinado servidor, eu isolo o servidor. Eu tiro, assim, automaticamente eu tiro ele da rede, sem que e aviso a equipe de segurança. Então, primeiro eu tomo a ação e depois eu aviso, né? No processo normal, o analista precisaria perceber e aí ele tomaria a decisão de isolar, né? Nisso aí eu já criptografei muito mais coisas, eu já perdi muito mais tempo, tá? Então, para uma ação rápida, o, o nosso amigo inteligência artificial ali consegue ser bem mais rápido, tá? Então, esse é um ponto que a gente pode trazer, né? A gente pode usá-lo ao nosso favor, tá? E aí, o que que o Gartner tirou do forno como tendências para 2026? Tá? Na verdade, a gente tem as três primeiras delas, né, são transformação de governança e proteção de novas fronteiras. Então, é, significa proteger ou ter regras de governança e regras de proteção para a IA agêntica, né, que é o próximo passo da IA. A gente está assistindo aí CloudBot, Multibot e sei lá que bot, um monte de IAs mexendo num monte de coisas, desordenadamente, malucamente. Então, se pensa para a gente que é de segurança, o desespero de ter uma IA mexendo em arquivo para lá e para cá e fazendo o que ela quer sem supervisão. Tá? Então, a gente precisa proteger esse negócio, criar regra para isso, o que, que pode, o que, que não pode. A gente tem que pensar na parte de volatilidade regulatória, então o Gartner traz isso como uma das preocupações, né, de segurança, uma das prioridades que a gente tem que tratar, tá? Uma tendência para esse ano, a gente entender a parte regulatória e começar a conviver com isso, né? Colaborar com o jurídico, com o board, para mostrar que isso é um problema real para a companhia, porque agora é regulatório, e a parte de computação pós-quântica. Isso não era um problema até outro dia, porque a computação quântica era um negócio que estava distante. Agora a computação quântica já não está mais tão distante assim, é, e a gente tem um processo em que o pessoal está chamando de coleta agora, decripta depois. Então, tem muita gente pegando dados, roubando dados e guardando esse negócio para falar assim: olha, daqui a pouco vai ter um computador quântico, eu vou quebrar isso aqui em minutos. Tá? Então, já é uma tendência a gente começar a pensar em: olha, eu preciso ter algoritmos de criptografia que sejam pós-quânticos, né? Como é que eu ponho isso nos meus planos de ação? Isso já tem que entrar no radar de um CISO atualmente, dele pensar, né, nesse tipo de algoritmo para a gente conseguir já criptografar de um jeito que não adianta me roubar agora, você não vai, não é com o computador quântico que vem depois que você vai conseguir resolver o problema, tá? E as três outras tendências são muito mais ligadas a entender como é que a gente vai normalizar esse uso da inteligência artificial dentro da nossa companhia, tá? Então, como é que a gente adapta os nossos processos de gestão de acesso para uso de IA, né? A gente está acostumado a fazer gestão de acessos para pessoas, para seres humanos, e agora a gente tem que pensar em, em, em sistemas de gestão de acesso que precisam criar acessos para agentes de IA, né? Não mais para pessoas, tá? Então, isso é um problema, né? Isso é algo que a gente precisa adaptar. A gente precisa pensar em como a IA muda o SOC, né? Como é que a IA desestabiliza tudo que a gente tem ali já criado, né? Para como regras, como processos, como
planos de ação, então quais os skills novos que o SOC precisa, né? Então, alguém perguntou, tem o custo de implantação dessa ferramenta? Bom, é o processo, eu tenho que colocar ali, mas muitas vezes eu preciso treinar pessoas, eu preciso de novos skills que eu não tinha antes para usar essas ferramentas em toda a sua capacidade, tá? Então, sim, a gente precisa ter atenção com isso e a gente precisa pensar nos nossos treinamentos, né? A parte de IA, a IA generativa, como eu disse, quebra todos os processos de trabalho. Ela quebra no phishing, né, que eu não consigo mais dizer que, olha, procura por erro de ortografia, procura por coisas esquisitas no site, né? Ela já replica voz, ela replica sites, ela replica vídeos, ela produz vídeos, tá? É, e eu preciso entender isso. A gente precisa conscientizar as pessoas que elas não podem pegar as coisas da empresa e jogar na conta pessoal do chat GPT. Né? Isso tem que ser controlado, a gente precisa ter uma governança. Alguém lembrou no chat, a Wanda está lembrando no chat, que tem a ISO 42001, é o sistema de gestão de IA, tá? É a ISO 27001 de inteligência artificial, então são coisas que o CISO já precisa começar a pensar. Eu preciso de gestão dentro dessa inteligência artificial. Tá? Ah, Na prática, o que isso significa, né? Então, quais são, ah, como é que isso se traduz no dia a dia do CISO, tá? Então, na prática, a primeira coisa ah, prioridade número um é construir essa tal dessa resiliência cibernética. Então, a gente está falando aqui de plano de resposta a incidentes, então um CISO tem que saber responder a incidentes, né? A gente tem que ter um plano construído, treinado, testado, simulado, com tudo que precisa ser feito, tá? A gente tem números que mostram que empresas com um plano de resposta a incidente bem feito economizam US$ 250 mil por ano. Isso também são dados que o Gartner conseguiu levantar. Ah, a gente precisa trabalhar a continuidade do negócio, então, não só continuidade de segurança, mas continuidade de TI, continuidade da organização como um todo, né? Quando acontece algum problema, uh, o ataque vai gerar uma disrupção operacional, então a gente precisa manter a continuidade operacional. Comunicação de crise, então um plano que eu tenho para me comunicar com o regulador, com partes interessadas, com a turma que está ali em volta, e backup. Tá? O poder de não pagar um resgate num ransomware significa que eu tenho um bom backup. Se eu tiver um plano de backup bem feito, bem testado, backup e recuperação, eu consigo fazer, eu testo isso, eu posso me dar o luxo de não querer pagar o resgate. Tá? Mas se eu não tenho backup, se eu dependo daqueles dados ali que estão criptografados e aquilo vai ser um problema para mim, eu vou ser obrigado a pagar. Tá? Então, faz parte do nosso trabalho, né? De garantir que esses backups estão operacionais. Tá? Uh, a prioridade, a segunda prioridade prática aí que a gente tem eu tenho que evoluir a gestão de acessos e eu tenho que evoluir o Zero Trust, tá? Então, assim, o credencial roubado ainda é a principal vulnerabilidade, credencial roubado ainda é a principal ferramenta de ataque, tá? Mas eu tenho que mudar para Zero Trust, eu tenho que começar a garantir, usar passkey, tentar melhorar os MFAs, melhorar os nossos sistemas de gestão de acesso e melhorar o IAM para que ele dê acesso, para ele seja capaz de gerenciar também os acessos das inteligências artificiais, dos agentes de IA, e não só mais de seres humanos. Tá? Então a gente precisa dessa dupla faceta aí, né? De eu gerencio humanos e gerencio máquinas também. O que que essas máquinas podem acessar? Tá? Ah, Comunicação de riscos, então, é uma outra prioridade. A gente tem que trabalhar esse papel do CISO como um tradutor, né? Que ele consiga quantificar os riscos
Então, muito mais do que ficar fazendo aquele mapa, né, bonitinho, colorido, a gente tem que evoluir do alto, médio e baixo, mapa de calor. Isso já não é mais suficiente. A gente tem que traduzir risco em dinheiro para que isso seja analisado pelo board, para que o board possa comparar com outros riscos. Tá? Então, a gente tem que começar a trabalhar metodologias de quantificação de risco. A gente tem que trazer métricas que façam sentido para o negócio. Então, tempo médio para detectar, tempo médio para recuperar, custo do incidente, ROI dos projetos, ROI dos controles, KPIs, tá? São linguagens, são informações que o negócio entende, e não algo que há número de bloqueios do firewall, número de vírus detectados. Essas são informações internas que tem sua utilidade no dia a dia técnico, mas não tem utilidade para o negócio. Tá? Eu dizer que eu detectei 43.184 vírus não muda nada na vida de ninguém, tá? Porque afinal de contas o negócio quer saber quantos eu não detectei, né? Essa é a informação importante, tá? E dashboards executivos. Então, eu tenho que montar esse plano, eu tenho que montar essa informação de modo que os executivos consigam ver os dashboards e entender os dashboards ali, entender esses dados, uh, para que eles possam acompanhar. Então, se eu quero que o board me dê dinheiro, que ele discuta segurança e que ele trabalhe com esses números, eu preciso dar para eles informações em tempo real, né? As equipes de venda dão informações em tempo real. Então, a equipe de segurança também precisa dar informação executiva em tempo real para que o nosso amigo lá do conselho consiga acompanhar os nossos números, tá? Por que não adianta eu fazer um mapa de calor, né? Eu tenho quatro grandes pontos aí onde o nosso mapa de calor falha. Não é que ele é totalmente inútil, mas ele fica faltando. Quando eu falo de priorização de investimento, é, eu tenho sempre a pergunta financeira, né? Então, tá bom, você vai investir em segurança e qual o retorno? Qual o retorno disso? É muito complicado eu dizer, olha, tá bom, você vai me dar, eu vou te dar 2 milhões de dólares, e aí, o que que você vai fazer com isso? Eu vou diminuir o risco de alto para médio, tá? O que que é alto, o que que é médio? Enfim, por que que eu devo te dar 2 milhões de dólares? Né? Por que que eu devo querer diminuir esse risco de alto para médio e não de alto para baixo, por exemplo? Tá? Então, essa é uma pergunta justa de um diretor financeiro que a gente não responde só com risco qualitativo. Seguro cibernético, tá? Quando eu vou fazer uma pólice de seguros, eu preciso saber a minha exposição financeira, porque assim, eu vou cobrir 20 milhões, 50 milhões, 30 milhões, qual que é o valor que eu preciso cobrir? Então eu preciso fazer a conta de quanto eu vou gastar num incidente cibernético, tá? Eu preciso saber o tamanho do meu risco. Senão eu compro uma pólice maior do que deve, menor do que deve, e assim, eu não compro a pólice do tamanho certo, tá? Então, preciso trabalhar com isso. Quando eu estou trabalhando com fusão e aquisição, então eu vou comprar uma empresa, né? É, aí eu faço uma due diligence de cyber e digo o seguinte: olha, o risco é alto, tá? O que que isso quer dizer? Alto é o quê? Alto é 5, alto é 50. Uma due diligence ela precisa responder o seguinte: olha, vai gastar X milhões nessa empresa nova que você está comprando para que você coloque o risco dela no tamanho, no patamar da empresa compradora, né? Eu preciso mexer na empresa comprada para colocar o risco no patamar da empresa compradora. Isso custa dinheiro, esse dinheiro vai ser tirado ali do valor de oferta, né? Se eu vou gastar, é como se eu fosse comprar um carro. O carro vale 100 mil, mas se ele está com o motor ruim, eu vou gastar 30 mil para arrumar o motor, eu só vou pagar 70. Os outros 30 eu vou descontar para que eu tenha dinheiro para consertar o motor, senão não vale a pena, né? E para reporte para o board. Então, o regulador ele não quer planilhinha com risco alto, médio e baixo, né? Ele quer uma planilha que diga para ele qual é a exposição, tá? Porque ele precisa quantificar esse negócio. Então, o próprio regulador também começa a exigir uh, risco quantificado, principalmente quando a gente está falando de SEC, quando a gente está falando dos órgãos europeus lá, a gente precisa.
quantificar esse negócio, tá? Então, por tudo isso, a gente precisa começar também a trabalhar na quantificação de riscos. É importante que o CISO consiga falar essa linguagem de negócios, tá? E aí, a ideia é, eu tenho hoje uma matriz de risco colorida lá, né? Alto, médio e baixo. Eu tenho como consequência que a gente só consegue que o board fique consciente, mas a gente não consegue fazer eles agirem, né? E aí isso dá aquela discrepância lá do orçamento com. Né? O board acha que deu dinheiro suficiente, o CISO acha que ganhou pouco. Então eu preciso quantificar riscos. E quando eu quantifico, eu tenho como resultado que quem quantifica riscos, quase todo mundo, 97%, reporta benefícios. Dizia o seguinte: olha, eu tenho mais confiança do board, eu consigo remediar o risco com mais facilidade, eu tenho o orçamento que eu preciso, por quê? Porque eu tenho números. Tá? Eu consigo colocar no papel. E aí, o método, né, para a gente fazer isso é avançar. Eu preciso sair lá do nível um e ir até o nível 4. O nível um é o que a gente conhece, né? Escala de um a 5, alto, médio e baixo. Ele é fácil de usar, mas ele é meio subjetivo e ele não é comparável, né? Eu não consigo comparar. O que é alto para mim é baixo para o outro, enfim. Quando a gente traz isso para um semi-quantitativo, eu já começo a dar uh, algum número. Então, eu estou usando um NIST da vida, né, o RMF, eu já consigo priorizar riscos, eu já consigo repetir o processo. Ele ainda não tem valor monetário, mas ele já tem um valor numérico. Tá? Quando eu vou para o quantitativo, aí eu estou falando do FAIR, eu transformo esse cara em dinheiro. Tá? Então eu faço simulações ali e aí sim eu estou falando a linguagem do negócio. A desvantagem é que é um processo lento, é um processo manual, tá? E aí eu posso chegar lá no último nível, que é quando eu tenho a quantificação automatizada. E aí sim, eu tenho um cara rápido, escalável, que ele resolve o problema de ter que ficar rodando quantificação, né? Na mão, ele faz isso automaticamente, eu coloco lá as variáveis, ele começa a trabalhar para isso, tá? E aí sim, a gente tem também inteligência artificial e tudo mais trabalhando para esse processo uh, de mapeamento de riscos e de adequação dos riscos. Lembra que eu falei? A gente tem que ficar olhando isso em tempo real. Então, essas ferramentas olham em tempo real para que a gente consiga entender e mapear ali o que está acontecendo. Tá? Então, quando é que eu uso e quando é que eu não uso esse cara? Então, eu uso quando eu preciso, basicamente, justificar investimento ou entender alguma coisa relacionada a dinheiro. Eu preciso de retorno de investimento, priorização financeira, se eu vou comunicação com alguém que não é técnico, due diligence, né, fusão e aquisição. Então, nesse tipo de momento eu preciso quantificar o risco. Quando é que eu não preciso? Quando eu estou fazendo só uma triagem inicial, porque, gente, quantificação de risco toma tempo, né, e esforço, tá? Não é um processo simples. Então, eu vou fazer para o que é mais importante. Então, uma triagem inicial ali, eu já faço o mapa de calor, e aí eu vou quantificar os riscos altos, os baixos eu deixo para lá. Ah, se eu não tenho dados, se eu uma organização que não tem maturidade, não tem muita informação, se eu quero só fazer uma avaliação de um fornecedor que não é estratégico para mim, uma decisão ali no dia a dia do SOC, só para saber, eu não vou, aí eu não rodo uma quantificação. Tá? Então, é outra ferramenta também que a gente tem, mas que tem que saber quando que usa. Tá? Eu não uso para tudo. Né? Não é bala de prata, eu não vou sair quantificando todos os riscos, porque seria mau uso de investimento, né? Eu vou usar uma ferramenta, vou ter que ficar usando o método que é trabalhoso e que gera esforço para fazer algo que não vai dar retorno, tá? E que usando o próprio método eu vou conseguir medir que não tem retorno. Então, a gente tem que combinar os dois. O mapa de calor não morreu,
né? Ele continua útil para muita coisa e eu tenho que complementar ele com essa nova ferramenta, tá? Na prática, 97% do pessoal que adota, como eu disse, reporta que tem benefício, 79% de quem tem aumentou o investimento nisso, tá? Porque está sentindo mais confiança no board, está sentindo remediação mais fácil, enfim, eles têm mais alinhamento, tá? Uma série de benefícios que estão sendo reportados. Então, acho que a última grande tendência aí que a gente tem que olhar, ou nossa última grande prioridade para 2026 em diante é a gente começar a trabalhar com quantificação de riscos. A gente precisa conhecer esses processos que quantificam o risco e tiram aquela subjetividade. Tá? Para fechar, para acabar aqui e encerrar o nosso assunto, uh, vamos resumir o que é esse tal de siso do futuro, né? Então, o que é o siso que a gente vai ter de hoje em diante? É um cara que é um líder de negócio, né? Ele fala a linguagem que o board entende, ele se preocupa com resiliência, então ele está preocupado em fazer uma arquitetura que leve a organização a sobreviver a incidentes de segurança, a eventos de segurança. Ele cuida de inteligência artificial, ele não é um cara que combate a inteligência artificial, pelo contrário, ele supervisiona e ele garante que eu não vou ter Shadow AI, né? Eu vou trazer esse cara para dentro de casa da melhor forma possível. Eu traduzo o risco em valor, então eu sou capaz de mostrar o tamanho do risco em dinheiro, preferencialmente. Eu facilito a inovação e eu sou ah, um gestor que se adapta, né? O risco é dinâmico e eu preciso geri-lo continuamente. Então, se a gente puder resumir, tá? Essa é a figura do CISO atual. Tá? Eu deixei aqui no final, como eu disse, todas as referências, então tem todos os relatórios aí, se vocês quiserem depois conferir. Eu imagino que em algum momento esse material será compartilhado aí com vocês, se é que já não foi, tá? E agora